Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. João Batista e os cristãos. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Lucas 3, 10 e 11. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3, 6. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Lucas 1, 8. Antes do nascimento de João, o anjo disse: será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Lucas 1, 15. Deus chamou o filho de Zacarias para uma grande obra, a maior já confiada aos homens. A fim de cumprir essa obra, precisava de que o Senhor cooperasse com ele, e o Espírito de Deus seria com ele, caso desse ouvidos às instruções do anjo. João devia ir como mensageiro de Jeová, para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir neles nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade das ordenanças divinas e sua necessidade de perfeita justiça de Deus. Hoje não é diferente. Esse mensageiro tem que ser santo. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus. A fim de cumprir essa missão, deve ter constituição física sadia, bem como resistência mental e espiritual. Era, portanto, a João Batista e é, portanto, necessário a nós que dominemos os apetites e paixões. Deveria ser por tal forma capaz de dominar as faculdades que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias ambientes como as rochas e montanhas do deserto onde João Batista estava. Na infância e mocidade, o caráter é extremamente impressionável. Deve ser adquirido então o domínio próprio. Exerce-se no círculo da família, na educação, ao redor da mesa, na alimentação, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou se será vencida na batalha da vida. A juventude é o tempo da semeadura. Determina o caráter da colheita para esta vida e para a futura. Como profeta, João devia converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Um povo bem disposto. Preparando o caminho para a primeira vinda de Cristo, era representante de todos que têm que preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor. O mundo está entregue à condescendência com as próprias inclinações. Erros e fábulas nunca estiveram tão fortes nas igrejas que se dizem o povo de Deus. Milhões que professam o cristianismo, que se dizem cristãos nos dias de hoje, negam abertamente as leis de Deus e as transgridem, sob o pretexto de viver na graça, esquecendo-se que foi exatamente por desafiar e rejeitar as ordens de Deus no céu que Satanás foi expulso de lá. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3, 6. Multiplicam-se as armadilhas de Satanás para destruir as almas. O engano criado no céu ele trouxe para cá. No Éden, levou Adão e Eva a desobedecer a Deus, assim como fez no céu, quando também enganou a terça parte dos anjos. Neste mesmo Éden,
venceu Adão e Eva na condescendência com o apetite e tem multiplicado doenças e mortes nesta terra desde então, levando bilhões de seres humanos a comer e a beber de forma completamente intemperante. Todos, quando querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, têm que aprender as lições de temperança e domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que irão nos habilitar para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. É por essa razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. É este seguramente um dos princípios necessários para que se alcance a promessa dada por João de preparar um povo bem disposto para o encontro do Senhor. Não por acaso Jesus jejuou 40 dias e 40 noites para iniciar sua missão. E todos que quiserem se tornar súditos do reino de Cristo têm que dar demonstrações de fé e arrependimento. Não é fé aquela que professa crer em Deus e em Cristo, mas que nega os mandamentos da lei de Deus. É apenas um engano do inimigo, um arremedo de fé, que em realidade é pura presunção. A mesma presunção que Satanás no deserto da tentação tentou impor a Jesus quando disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Seria a presunção de Jesus querer que Deus o salvasse da morte atirando-se ou colocando-se ele próprio em risco por sua mesma conta e ao mesmo tempo desobedecendo a palavra de Deus que ensina: não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Milhões, se não bilhões de chamados crentes ou cristãos de hoje têm se atirado rumo à morte, negando as leis de Deus que certamente são um muro de proteção contra os enganos do inimigo, mas infelizmente não se dão conta disso. Bondade, honestidade e fidelidade se manifestariam na vida dessas pessoas se tão somente procurassem viver a lei de Deus que demonstra o seu caráter. Leis, como diz a palavra, santas, justas e boas, assim como Deus é santo, justo e bom. Ajudariam os necessitados e levariam a Deus suas ofertas. Defenderiam os desamparados, dando exemplo de virtude e compaixão. Assim, os seguidores de Cristo darão provas do poder transformador do Espírito Santo. Irão se revelar na vida diária a justiça, misericórdia e o amor de Deus. Do contrário, são como palha que se lança ao fogo para ser queimada. Desta forma declarava o Batista a mensagem de Deus a Israel. Muitos deram ouvido às suas instruções. Muitos abandonaram tudo a fim de obedecer. Multidões seguiam esse novo mestre de um lugar para o outro. João Batista tinha sempre presente na mente aquele que deve ser o ideal de todo cristão. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Jamais atraía a si mesmo as pessoas. Sua alegria era ver homens e mulheres entregando-se ao Salvador. E você? Muitos que se dizem cristãos aceitam um assim diz a igreja ou um assim diz o pastor, imaginando que fazendo isso estão ensinando o que Cristo mandou ensinar. Mas esquecem que o verdadeiro cristão nasce de fato como um discípulo. E um discípulo ou membro de Cristo só faz parte verdadeiramente do corpo de Cristo se entende que foi chamado não para obedecer a uma igreja ou um líder meramente humano, mas para obedecer às ordens do verdadeiro mestre que disse: ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Pense nisso e lembre-se: de graça recebeste, de graça dai. Então, ajude-nos a fazer essa mensagem da verdade presente alcançar mais pessoas. Coragem, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe e que Deus seja contigo.